Oi, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, nós temos aulas de CHN, certo? Hoje a gente vai concluir aquele tema que a gente está vendo já há umas 2 ou 3 semanas, que é o desenvolvimento e o crescimento das cidades, tá bom? Na última aula, a gente viu sobre o crescimento das cidades, lembram? A Pro explicou para vocês que tinha 3 formas de uma cidade poder se desenvolver, né? Que seria de forma linear, quando ela acompanha, né? Um rio, uma estrada, quando ela cresce a partir dali nas encostas, então disso a gente chama de linear. Ou ela podia ser também radial, quando tem alguma coisa no centro e ela vai crescendo em volta disso, né? Ou seja, uma indústria, alguma coisa que fique no centro e ela vai crescendo aos arredores, então. E também a forma planejada, que a gente viu aquele exemplo que a Pro deu como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Que formam todos os quadradinhos direitinho, formando os quarteirões, as ruas, etc. Depois a Pro trabalhou com vocês também algumas funções diferentes do desenvolvimento de uma cidade, né? Para que a gente percebesse que quando uma cidade está se desenvolvendo, cada momento da história dela tem uma importância. Tudo que vai acontecendo vai fazendo com que a cidade cresça e se desenvolva mais. Tá? Então, de repente, uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás teve um papel importante para que a cidade fosse como ela é hoje. Então, se a gente for avaliar as histórias das cidades, cada cidade pode ter diversos momentos importantes de coisas que aconteceram na história dela que contribuem, que fazem com que ela seja a cidade que ela é hoje, certo? Então, todos esses momentos também devem ser valorizados, né? Essas mudanças, elas podem ser de diferentes níveis. Pode ser administrativas, né? Dependendo lá do prefeito que governa essa cidade. Então, pode ter acontecido mudanças na estrutura física da cidade ou natural, né? Podem ser mudanças turísticas, quando investem em algo para chamar turistas para a cidade, né? Pode ser de cunho religioso também, às vezes surge alguma coisa na cidade que transforma a cidade de forma grande, assim, né? Às vezes é uma cidade pequenininha, acontece alguma coisa na religiosidade que faz com que a cidade também receba muitos turistas e assim por diante. A gente viu também a importância da economia de cada cidade, né? Do que a cidade vive. Do que a cidade vive é extremamente importante para que ela se desenvolva. Por exemplo, se ela é uma cidade turística, os governantes, né, eles devem investir, então, garantir a qualidade da infraestrutura da cidade para que os turistas queiram sempre visitar aquela cidade, né? Se ela trabalha com o turismo rural, por exemplo, os produtos produzidos ali naquela cidade vão ser de grande importância, né? Então é legal que as estradas que levam a esses lugares onde os turistas vão chegar sejam também boas, né? Ah, mas é turismo rural, pode ser cidade ruim, pode ser estrada ruim. Não necessariamente, né? Claro que pode ser estrada de chão, né? Não precisa ter asfalto, mas tem que ser uma estrada legal, que traga segurança para que as pessoas possam chegar até os lugares onde elas desejam, certo? Isso foi na aula passada, então. Hoje a gente vai concluir esse assunto, então. A gente vai ver mais um pouquinho como que as cidades crescem e se desenvolvem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa cidade, né? Sobre o nosso município, para saber um pouquinho também sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu crescimento. E por último, Pro já vai falar agora, então, né? Pro já adiantou, Pro já preparou vocês na aula passada, que a Pro disse que, né, no final dessa aula de hoje, a atividade seria vocês construírem uma maquete da nossa cidade
Não é uma maquete da cidade inteira, como vocês fizeram no ano passado, do município, assim. Eu quero que vocês escolham 2 ou 3 pontos que vocês percebam que houve crescimento, que houve desenvolvimento e de repente trabalhem com isso. Pode fazer como que era antes e como que é depois. De repente uma ponte lá numa comunidade, antes não tinha, agora tem essa ponte, então vocês vão fazer uma maquete disso. Quem mora ali na Querência, né, que tem o Morro do Frei Adercide, como que era 20 anos atrás? Era só um morro. Aí de repente pode fazer como que é hoje, ou nas comunidades onde que só tinha estrada de chão, né? Várias comunidades agora tem asfalto, então pode fazer essas transformações que foram ocorrendo. Quem mora aqui no centro, há um tempo atrás, aí pode perguntar para quem é mais antigo, né? Como é que era aqui na cidade, o que que tinha. Agora faz o que que tem, né? Vários comércios, tem a avenida, então é com isso que a gente vai trabalhar, com essas transformações, ok? Ele vai conversar um pouquinho com vocês, então, mais sobre, de maneira geral, primeiro, para depois a gente entrar no nosso município, tá? A gente sabe que sempre quando eles vão começar, né, com a estrutura de uma cidade, às vezes eles têm que mexer no aspecto natural primeiro, né? Por exemplo, se eles vão fazer uma cidade perto de um rio, eles têm que fazer a cidade baseada, contando com aquele rio. Então, provavelmente, eles já têm que pensar que as ruas não podem ser muito próximas ao rio, né? Se é uma cidade baixa, porque pode ter perigo de enchente. Eles têm que pensar que eles vão precisar construir pontes. Tudo isso tem que ser pensado antes de começar, então, as obras para decidir onde vai ser o centro, né? Onde as coisas vão acontecer naquela cidade. Hoje, com as técnicas avançadas, com bem mais rapidez, né, e intensidade, as paisagens urbanas, elas transformam-se. Às vezes a gente vai numa cidade, a gente foi numa cidade 10 anos atrás, e lá tinha muita natureza ainda. Se a gente for hoje, a gente vai ver que essa parte natural, das paisagens naturais, estão dando lugar a construções, né? A comércios, a casas, a cidade, então ela tá crescendo e ela tá invadindo, como a gente diz, né? Aquela parte que antes era mais natural, certo? Se a gente pensar, por exemplo, a nível nacional, o Rio de Janeiro, ele passou por muitas transformações, desde quando ele era a capital do Brasil, que no início era, né, até os dias de hoje. Tinha muitos morros lá, a maioria deles já foi retirado para dar passagem, então, como eles falam, para o progresso, para que eles pudessem construir coisas, trazer novas construções para a cidade. Alguns morros, então, foram retirados. Quem acompanhou o desenvolvimento da BR, né, da nossa BR-101, talvez vocês crianças não, porque vocês já conheceram ela sim, mas os pais de vocês podem falar para vocês como que era a nossa BR antes. Tentem perguntar para ver o que eles vão dizer. Ela tinha muitas árvores, né, nos dois lados da estrada. Quando eles fizeram essa duplicação, ela mudou totalmente, né? As árvores foram retiradas e hoje a gente tem uma estrada, então, bem diferente de 20 anos atrás. Tudo tem uma lógica, né? Eles precisavam cortar as árvores para que pudessem passar uma outra via da estrada e também eles chegaram à conclusão de que aquelas árvores, às vezes elas não causavam acidentes, mas os acidentes que se causavam na estrada, às vezes os motoristas batiam nas árvores e acabavam perdendo a vida, né? Então, tiraram as árvores também por conta disso, tá? A gente viu naquele outro dia também sobre as cidades planejadas. Sempre quando uma cidade é planejada, como foi o caso de Brasília e outras tantas, né? Eu falo Brasília porque Brasília é um dos maiores exemplos de uma cidade planejada. Ela foi desenhada, né,
por um senhor muito competente, muito estudioso, né? E ele fez assim tudo muito perfeito. É o modelo de cidade planejada que a gente tem no nosso país, então. A maioria das cidades que cresce de forma espontânea, né? Não é o caso das cidades planejadas. Lá na cidade planejada, tudo é minimamente pensado para ser da melhor forma possível. E elas também têm uma função, quando ela é planejada, ela quer oferecer para todas as pessoas que moram ali uma qualidade de vida boa. Então, tudo é pensado, não só a parte de construção, né? Mas eles aproveitam as questões naturais, questão de infraestruturas, questões administrativas, tudo pensado para garantir a qualidade de vida das pessoas, então. Brasília, ela foi planejada, mas atualmente, no seu entorno, né, devido à urbanização acelerada, ela cresceu muito rápido, né, como ela é a capital do país, ela tomou uma proporção de crescimento que nem eles imaginavam que fosse tanta, né, e daí teve várias mudanças na área, que de repente não estava no projeto, mas acabou tomando essa proporção, então. No Distrito Federal, há várias regiões administrativas. Como a cidade cresceu muito, eles subdividiram, fizeram tipo, isso é mais administrativo, né? Até para a pessoa que governa ou para o prefeito, né? Os secretários, eles poderem se organizarem melhor e darem conta de cuidar disso tudo. Então, ela é dividida em pedacinhos menores, são áreas muito urbanizadas, tipo tem Águas Claras, Guará, Cruzeiro, tudo faz parte de Brasília, mas cada área tem uma pessoa responsável para cuidar desse espaço, então, ok? Agora a Pro vai apresentar para vocês alguns fatos, então, sobre o nosso município, para a gente entender, como a Pro disse para vocês antes, um pouquinho do crescimento, então, e do desenvolvimento da nossa cidade. Então, continuando, a Pro falou para vocês que nós íamos conversar um pouquinho sobre a história do município, né? Só mais por cima, assim, para relembrar algumas coisas, porque vocês já estudaram sobre a história de São João do Sul no 3º e no 4º ano, né? Então, a gente vai relembrar algumas coisas mais importantes. O que a gente vai conversar, então? Que a partir de 1820 foi quando começou o desenvolvimento, então, da nossa cidade, que, claro, não era um município ainda, né? A ocupação e a localização de todo o território começou com os alemães, lá na comunidade de Passo Magnus, ali por Dom Pedro de Alcântara, Rio Verde, ali, né, pertinho do Rio Grande do Sul. Depois, então, veio Caetano Lummertz e o Antônio Miguel Magnus, já em 1888, para começar, então, com o que a gente diria a nossa cidade que é hoje, né? Em 1860, já existia a sede do município, tinha um pequeno povoado que era chamado de Passo do Sertão, né? Não era São João do Sul ainda. Por que se chamava Passo do Sertão? Porque tinha a passagem ali do Rio Sertão, aquele rio que fica aqui no centro da cidade, ali da ponte, né? Os primeiros habitantes do nosso município, como outros tantos do nosso país, foram os índios, né? Existiam índios aqui no início também. Em 1870, então, começaram a chegar outras pessoas. Os açorianos foram os principais imigrantes que vieram em maior número para a nossa cidade. Como vieram muitos imigrantes de Portugal, lá da Ilha dos Açores, nesse tempo, muitos portugueses também, açorianos, como a gente chama, se fixaram aqui na nossa cidade e começaram, então, a desenvolver alguns povoados, tá? Então, os açorianos, eles tiveram a própria cultura que eles trouxeram lá de Portugal, eles foram desenvolvendo aqui na nossa cidade. Vários de vocês são descendentes de açorianos, tá? A colonização propriamente dita, ela surgiu 20 anos
após essas primeiras pessoas chegarem aqui. Quando eles chegaram aqui, não existia quase nada, não existia construções, estradas, comércios. Foram essas pessoas que chegaram aqui então no início, que começaram a desenvolver, a fazer a nossa cidade crescer, tomar forma de município. Então a gente tem que ter uma enorme gratidão a todas essas pessoas, né, que vieram para cá e começaram, que acreditaram. Foi graças a eles acreditar que hoje nós moramos em São João do Sul, um município que a gente gosta muito, né? Um município simples, mas que todas as pessoas que moram aqui gostam de morar aqui. Claro que se a gente pensar, falta algumas coisas, não tem tudo que a gente quer, mas esse negócio de cidade pequena, né? Às vezes chama a atenção de muitas pessoas. A gente conhece várias pessoas que moraram a vida inteira numa capital, né, numa cidade grande, por exemplo, Porto Alegre, e quando eles têm a oportunidade, quando eles se aposentam, quando eles não precisam mais fixar residência lá naquela cidade onde eles moravam, para onde que eles querem vir? Eles querem morar numa cidade pequena, que seja mais calma, mais tranquila, e a nossa cidade é assim, né? Ela ainda está se desenvolvendo, a gente pode perceber a cada dia que mudanças vão acontecendo ao nosso redor, e que bom, né? São mudanças administrativas, algumas são religiosas, a gente pôde perceber nos últimos tempos. Turistas, não temos muitos, né? Mas, quem sabe um dia, né? A gente tem algumas paisagens naturais que de repente podem chamar a atenção também dos turistas. Como nossa cidade se localiza aqui pertinho da Praia Grande, de repente, um dia, né, para as pessoas que vierem daqui, chegarem na Praia Grande, vão ter que passar pela nossa cidade. Então, quem sabe um dia nós possamos também aproveitar um pouquinho de turismo, nem que seja turismo rural, né? Mas a nossa cidade também se encaixaria nesse perfil, tá? Então, como a Pro falou para vocês, Passo do Sertão era o nome, então, do lugar aqui onde que hoje é São João do Sul. Eles foram se desenvolvendo, né? Foram fazendo projetos, foi virando distrito e foram fazendo algumas, como é que a gente chama? Algumas leis, né? Leis estaduais, e assim eles foram crescendo, foi crescendo, até em 1961, dia 20 de dezembro, então, né? A nossa cidade, ela virou, então, um município, né? Ela teve a sua história registrada com o nome de São João do Sul, não mais Passo do Sertão. Um tempo depois, o que aconteceu também, né? Passo de Torres fazia parte do nosso município, depois ele foi desmembrado, né? Ele se emancipou, então ele também passou a ser um município, deixando de fazer parte de São João do Sul. Hoje, São João do Sul tem 3 distritos, né? São João do Sul, aqui que é o centrinho, a Vila Conceição e a Vila Santa Catarina, ok? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês em termos de geografia, de localização, de administração. Muito bem, continuando então. São João do Sul, ele é um município que fica no sul do estado de Santa Catarina, né? Aqui na região sul do Brasil. Ele possui uma área de 182 quilômetros quadrados, aproximadamente, um pouquinho mais, né? E no último censo de 2010, ele tinha aproximadamente 7.000 habitantes. O município já foi distrito de Araranguá. O que é a nossa principal economia? Ela é baseada na agricultura, né? Produz arroz, fumo, morango, milho,
maracujá está bastante desenvolvido nos últimos tempos, né? Abacaxi e também a mandioca, certo? As principais festas da nossa cidade é a festa de São João Batista, né? Aqui no centro, em homenagem ao padroeiro da nossa cidade, a festa do Colono e também os rodeios, né? O rodeio de cada município também acaba fazendo parte das festividades das cidades, então. Esse ano, nenhuma dessas festas aconteceram, né? Devido à pandemia, mas tivemos o ano passado a nossa festa do Colono, foi uma festa muito bem organizada, apesar da chuva, que também deu muita chuva nos dias de festa, mas dava para ver assim claramente o comprometimento de toda a administração, de toda a equipe que organizou, porque foi uma festa linda, assim. A gente viu muitas pessoas do nosso município e de municípios vizinhos vindo visitar, vindo conhecer a economia, né? As nossas escolas, as atividades que foram apresentadas pelas escolas, os estandes onde vários produtores e trabalhadores da nossa cidade estavam ali representando o seu trabalho. Então, essa talvez vocês vão lembrar, né? Nós fomos, né? Nossa escola apresentou e vocês também com certeza nos outros dias estiveram lá com as famílias de vocês e é a que a gente tem lembrança, né? Como a Pro disse que já que esse ano quase não aconteceram mais festividades. São João do Sul, como a Pro falou antes, não é muito desenvolvido no turismo, mas como a Pro disse, tem potencial. Nunca foi muito trabalhada essas questões, mas se quiserem, dá para fazer, né? A gente tem alguns rios, o Rio Taíta ali, que é bem bonito, né? No verão, muitas pessoas vêm também de outras cidades passear ali. A gente tem as águas termais lá nos Três Coqueiros, que agora não sei como é que tá aquilo lá, para ver que eles estão mexendo, tiraram uma construção que tinha ali, não sei o que estão pretendendo fazer. Era um potencial turístico, nunca foi desenvolvido, mas poderia ter sido também, né? E agora a gente tem aqui o Morro do Frei Adercide, que é de cunho religioso, né? Mas também a gente recebe visitantes de outras cidades, muitas pessoas da Praia Grande, do Paço de Torres, de cidades vizinhas, vêm também visitar a nossa cidade para conhecer o Morro do Frei Adercide. E depois, a atividade dessa aula, então, é aquela que a Pro explicou para vocês. Vocês vão fazer através de uma maquete, pode usar caixinhas, palito, papel, o que vocês tiverem em casa. E vocês vão escolher um aspecto, qualquer um, pode ser físico, pode ser religioso, pode ser administrativo, e é para o que é que vocês façam. Os dois, claro que o de antes vocês não vão poder fazer, mas que vocês conversem com alguém, né, para descobrir como que era aquilo ali há 50 anos atrás, por exemplo, 30, 20, há um tempo atrás, e como que ele é agora. E é para o que é que vocês façam a maquete de como que isso que é agora. Por exemplo, pessoal que mora ali na Querência, né, eu vou fazer do Morro do Frei Adercide. Então pergunta para a mãe, para o pai, para a avó, como que era aquilo ali antes, eles vão explicar para vocês. Aí você, então agora eu vou fazer a minha maquete, como que o morro é agora. Alguém que mora lá no Incruso, por exemplo, como que era aquela ponte lá 30 anos atrás? A mãe vai explicar, o pai, como que é agora? Teve a construção lá, levantaram, né? Uma vez quando chovia, a gente não podia passar por ali. Então, faz essa maquete da ponte agora. E vão pensando, pode ser na comunidade de vocês, de repente era estrada de chão. A mãe vai contar que era estrada de chão. Agora tem asfalto, várias comunidades ainda esse ano estão recebendo asfalto, né? Então, quem está tendo asfalto esse ano pode trabalhar com isso. Pensa que a maquetezinha antes era de estradinha de chão, agora faz a maquetezinha de asfalto, coloca umas casas, um carrinho, tá? Transporte escolar, passava na comunidade de vocês? Pergunta para o pai e para a mãe como que era quando eles eram crianças. Hoje passa em todas as comunidades, né? Ninguém mais precisa ir para a escola a pé, tá? Tentem conversar, tentem ter uma ideia, pode ser alguma coisa da comunidade de vocês.
quem mora aqui no centro também. A escola, por exemplo, né? Quando vocês eram menores, estavam no primeiro, onde vocês estudavam? Como que era a escola? Onde vocês estudam agora? Mudou a escola? Tá diferente? Como que é a escola onde vocês estudam? Tá? Pode ser qualquer coisa do nosso município que tenha mudado, que tenha crescido, que tenha se desenvolvido. Aí vocês fazem a maquete, bate uma foto e manda para eu poder estar vendo, tá bom? Bom trabalho!